Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou estar falando um pouco sobre sinais e sistemas, mais especificadamente sobre essa questão que trata sobre convolução de impulsos unitários, sinais discretos. Então a questão ela diz o seguinte: sendo o sinal h de n a resposta de um sistema h a um impulso unitário, determine a saída y de n para o seguinte sinal de entrada, que é este daqui, ó. Então, neste caso, a primeira coisa que devemos fazer é colocar isso numa formulazinha. Como fazemos isso? Então, h de n, a primeira coisa que precisamos entender é que o n ele fica aqui nesse eixo y, no zero. E aí, se você avança uma casa, você está em n menos 1. E se você atrasa uma casa, adianta uma casa, vamos dizer assim, eu vou explicar o porquê. Imagina uma questão de tempo. Numa situação temporal, se você avança um segundo, você está atrasado. Logo, n menos 1, porque você atrasou um segundo. Se você vai para trás, você adianta um segundo. Então, você vai utilizar o código n mais 1. Ok? Então, nesse caso, como que nós vamos analisar aqui? Ó? Nós temos zerado aqui em menos 1, né, e em 0, não tem nenhum impulso unitário. Nós temos aqui um impulso unitário no item n menos 1, no valor de amplitude de 0,5. E aqui, no n menos 2, nós também temos um impulso unitário de 0,5. Temos aqui também, em xn, que é o nosso sinal de entrada, a seguinte situação. Em n, nós temos 0,5. Então, 0,5 em n, menos 0,5 delta em n menos 1. Temos aqui, ó, menos 0,5, mais 3, que é a amplitude aqui do impulso unitário, que está em n menos 2, menos 1 delta na localização de n menos 3. Então, aqui eu simplifiquei, né? Poderia colocar menos 1 delta. Eu coloquei menos delta para simplificar. E aí o que nós precisamos é fazer o quê? Montar um y de n baseado no sinal de entrada xn e aplicar em h de n para poder encontrarmos então o yn. E o yn, basicamente aqui então, já que ele é baseado no xn, eu peguei a mesma fórmula, substituí o delta pelo h. Por quê? Porque eu vou aplicar essa fórmula aqui em h. Nós vamos ver aí no próximo slide. Então aqui está a fórmula, eu separei aqui ela em 4 partes. E a primeira parte está aqui, ó. Então, o gráfico original é h de n. E nesse caso, estamos analisando aqui meio h de n, ou seja, continua no mesmo local que localização n. Então, ele vai continuar da mesma forma. Porém, a amplitude do sinal vai cair pela metade. Então, 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. Então, ele permanece aqui no local 1 e no local, aqui, no local menos 1, n menos 1, e no local n menos 2, porém, com amplitude menor, né? Amplitude aqui pela metade, 0,25. Vamos para o próximo. Então, agora o próximo, segundo item, é o seguinte: nós vamos andar uma casa com esses sinais, não é n menos 1? Então, nós vamos aqui atrasar um segundo, ou um tempo, ou alguma coisa. Nós vamos atrasar esse sinal. Então, o que era 1 vai passar a ser 2, e o que é 2 vai passar a ser 3. E o que nós temos aqui em relação à amplitude do sinal? Menos 0,5. Então, menos 0,5 vezes 0,5 dá quanto? Dá menos 0,25. Então, por isso que ele está aqui discriminado como 0,25. Menos 0,25. Vamos para o próximo. O terceiro item aqui é 3h, que está localizado em n menos 2. Então, é a mesma coisa, ele vai deslocar primeiro duas casas. Então, ele vai deslocar aqui, ó, 2 para o 3 e
o 2 ele vai deslocar do 2, vai passar pelo 3, vai parar em 4. Deslocou duas casas. E a amplitude dele vai triplicar, não é 3H? Então ele vai triplicar. O que era meio vai passar a ser 1,5. E assim por diante. Ok? E aí sim está representado. Para o próximo, menos H, que está localizado em N-3. Então ele vai caminhar aqui 3 casas, então de 1 ele vai passar 2, 3, 4, e o 2 vai passar por 3, 4 e vai chegar aqui em 5. E o sinal aqui é negativo, como se fosse um menos 1. Então, menos 1 vezes 0,5 vai dar menos 0,5. Então, ele fica aqui invertido no local n-4 e n-5. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, agora que nós já fechamos todos os itens da fórmula, nós precisamos simplesmente aqui somá-los. Então, o 1, nós temos aqui 0,25. Tem 1 em algum outro lugar? Não tem. Então, vai ser 0,25. O 2 tem 0,25 aqui. Tem em outro lugar? Tem aqui, ó, menos 0,25. Então, vai somar os dois, vai dar o quê? Vai dar 0. Então, o resultado do 2 é 0. O 3, aqui é 0, aqui é 0. Aqui nós temos menos 0,25 e aqui temos 1,5. Então, 1,5 menos 0,25 vai dar 1,25. O 4, nós temos aqui 1,5. Aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Menos meio. Então, 1,5 menos meio vai dar 1. E o 5 só tem aqui em um local, que é menos meio. E é ele que vai ser. Então, basicamente, é assim que acontece a convolução. Deixei aqui o esqueminha, né? Se vocês quiserem analisar aí com mais calma. E a forma que vai ficar já com a convolução aplicada nesses sinais discretos. Tudo bem? Muito obrigado por assistir e até a próxima. Grande abraço. Até mais.